Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou falar com vocês sobre uma obra que é essencial para a formação dos estudantes da área de letras, especialmente de letras português, também para quem quer conhecer melhor a gramática numa perspectiva mais tradicional, que é a Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Celso Cunha e Lindley Sintra, cuja primeira edição foi feita em 1985. Esta edição aqui que eu tenho é a sexta edição de 2014, gente, tá bom? Então vocês vão encontrar aí várias edições do livro no mercado editorial aí, nas livrarias, em sebos. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Esse livro, gente, que é conhecido, curiosamente, é importante ressaltar, conversando com vários profissionais da área de letras, vamos ouvi-los falar muito da gramática do Cunha. Mas esta gramática foi escrita pelo Celso Cunha e pelo Lindley Sintra. Cunha e Sintra. Às vezes, no dia a dia, muita gente só fala a gramática do Cunha, mas estão se referindo a esta gramática normalmente, tá bom? Este livro vai ter como objeto português, que eles, nas palavras dos próprios autores, português culto, usado por escritores de obras literárias do romantismo até a literatura contemporânea, e feitas por escritores, obviamente, escritores brasileiros, portugueses e africanos que usaram português. Essa é a essência, eles vão procurar a unidade do português nessas obras. Esse aspecto é importante que vocês entendam. Aqui não é uma gramática descritiva do português oral em várias situações do cotidiano, não. A gramática vai ter como foco a obra desses escritores, tá bom? Como base para buscar estudar a unidade do português. Mas em alguns momentos eles vão falar também de outros fenômenos do português que não são necessariamente ligados a esses autores literários, mas é o foco deles, tanto que a maioria esmagadora dos exemplos são retirados de obras literárias. Eles até citam as obras literárias aqui. E além disso, por se preocupar também, essa gramática também mostra-nos, principalmente por meio de exemplos, a preocupação com a estilística, o que vai fazer dela também uma introdução à estilística do português. Então, se você quer começar a compreender também, ou tem um interesse na estilística do português, esta gramática é essencial. Algumas das qualidades deste livro que eu destaco para vocês são a diagramação e os índices. A diagramação do livro é perfeita, com várias tabelas, clara, didática. É fenomenal a diagramação do livro. É um desses manuais que a gente consegue ler e entender de uma maneira extremamente fácil, em comparação com outros manuais gramaticais disponíveis aí no mercado. É uma obra mais teórica também, vocês não vão encontrar nela exercícios para praticar o conhecimento. Não tem exercícios aqui. É uma obra teórica, esta gramática. E para nossa alegria, gente, tem dois índices que são fundamentais. O onomástico e principalmente o índice de assuntos, que é extremamente prático para o nosso cotidiano. Principalmente nós da área de letras que em diversos momentos precisamos encontrar algum tema específico, seja para dar uma aula ou até uma dúvida na hora em que estamos produzindo algum texto. Então, o índice de assuntos facilita muito o nosso trabalho. Afinal, nesta versão impressa, não podemos usar o Ctrl F que usamos nas tecnologias digitais, como o smartphone e o computador, em que basta a gente, num arquivo em PDF, por exemplo, botar um Ctrl F e digitar uma palavra que veremos todas as referências a essa palavra que estão no texto. Isso, infelizmente, não é possível aqui na edição impressa. E tudo isso fortaleceu o prestígio desta obra. Vou falar agora com vocês a respeito de alguns trechos do livro que eu considerei importantes para serem debatidos e para a gente ter uma noção melhor da obra e da abordagem dos autores.
É importante também que eu destaque aqui para vocês, antes de começar a leitura dos trechos, que esta gramática vai falar também da história do português. Foi um capítulo, inclusive, que foi acrescido no final dos anos 2000, tem até aqui uma nota de advertência, em que a Silene da Cunha Pereira vai dizer que a edição da Nova Gramática do Português Contemporâneo vem acrescida do capítulo do latim ao português, que é de autoria do Celso Cunha, e que foi originalmente publicado sob o título Noções Históricas na Gramática da Língua Portuguesa, que foi editada na década de 1970. Então vai ter isso também, vai ter, obviamente, vai falar sobre as mudanças do novo acordo ortográfico do português. Vai ter aqui a explicação de vários aspectos da nova ortografia do português. E aqui eu vou destacar para vocês alguns capítulos, porque essa gramática, como vocês perceberam, vai falar tanto da história do português, vai passar pelos níveis tradicionais da gramática, né, da fonética, sintaxe, também vai falar algumas coisas da estilística. Eu selecionei alguns tópicos aqui para a gente debater no vídeo, tá bom? Vou falar agora com vocês sobre alguns deles. Vou começar falando sobre a influência árabe no português, que eles vão discutir aqui na página 17. Vamos aqui ao trecho. Sobre as palavras portuguesas de origem árabe. Eles vão falar o seguinte. Aqui, na verdade, quem vai falar é o Celso Cunha, porque é o capítulo dedicado do latim ao português atual. As palavras portuguesas de origem árabe, quase todas substantivos, referem-se, em geral, à organização guerreira. Aqui ele traz vários exemplos, mas eu vou destacar para vocês aqui. O acicate, a agricultura e a jardinagem, como açafrão, açúcar, açucena, ao comércio, a pesos e medidas, aduana, armazém, arroba, a ofícios, cargos, como alfaiate, a instrumentos musicais, como alaúde, e as ciências, como álgebra, algoritmo, cifra, álcool e outros. Então aqui eles vão trazer vários exemplos para vocês verem a preocupação deles, além de também, nessa parte, trazerem vários mapas aqui que vão ajudar vocês a entenderem melhor o que está sendo contado. Outro trecho que eu vou destacar para vocês é o acento. O acento aqui é muito interessante, a diferença que eles vão trazer, às vezes algumas pessoas têm dúvida, né, sobre o acento principal e o acento secundário. Vou ler aqui para vocês um parágrafo da página 72, para vocês terem uma noção interessante de como eles vão tratar o tema. Dizemos, por exemplo, que as palavras decididamente e inacreditavelmente são paroxítonas, porque sentimos que em ambas o acento básico recai na penúltima sílaba. Mas percebemos também que nas duas palavras as sílabas restantes não são igualmente átonas. Em decididamente, a sílaba di, mais fraca do que a sílaba men, é sem dúvida mais forte do que as outras. Inacreditavelmente, as sílabas cre e tá, embora mais débeis do que a sílaba men, são sensivelmente mais fortes do que as demais. Daí considerarmos principal o acento que recai sobre a sílaba men, nos dois exemplos, e secundários, os que incidem sobre a sílaba di, em decididamente, e sobre as sílabas cre e tá, em inacreditavelmente. Então aqui, para vocês verem, eles trazem muitos exemplos. É essa a didática geral do livro. Também vou destacar nos acentos o acento afetivo, que eles vão falar o seguinte aqui. Se enunciarmos, na página 74 agora, se enunciarmos calmamente, sem intenção particular a frase, é um homem miserável, a pronúncia da palavra miserável caracteriza-se por apresentar acentuada apenas a sílaba ra,
é ela emitida com maior intensidade, com maior altura e às vezes com maior duração que as demais. Mas a mesma frase pode ser enunciada no momento em que nos achamos presos de certa emoção. Podemos, por exemplo, estar possuídos de um sentimento de cólera ou de desprezo em relação ao indivíduo que consideramos miserável. Esse nosso sentimento exprime-se então foneticamente por um realce particular dado à palavra inicial mi, que passa a competir na palavra com a tônica ra. Chega a igualá-la quanto à intensidade e altura, e até a superá-la quanto à duração da vogal, e principalmente da consoante que a antecede. No primeiro caso, a palavra recebe apenas um acento. No segundo, ela possui dois, quase equivalentes. A esse novo acento, de caráter emocional, chamamos acento afetivo. E esse acento afetivo, eu pesquiso os usos do português na atualidade. Esse acento afetivo, por exemplo, nós precisamos ensinar aos nossos alunos nos momentos em que eles forem usar a oralidade. Em vários momentos, precisamos mostrar como o acento afetivo torna um enunciado mais expressivo, como em um podcast, por exemplo, que está aí nas novas práticas. Então, o acento afetivo também é um aspecto muito interessante da oralidade, da fonética, que os autores vão trazer aqui no capítulo Fonética e Fonologia. Eles vão discutir esse aspecto de uma maneira muito interessante. Tá bom, gente? E agora eu vou falar com vocês sobre a derivação regressiva na página 117. Eis um tópico que gera muitas dúvidas, né? Eu vou falar com vocês aqui nas páginas 117 e 118. Aqui, como eu falei para vocês, eles trazem tabelas extremamente ricas e que vai nos ajudar muito no entendimento do livro e do conceito, dos exemplos. Como eu falei para vocês, o grande diferencial desta gramática, na minha opinião, e na minha formação enquanto professor de português, foram os exemplos. Entendendo os vários exemplos que essa gramática traz, eu consegui me formar um professor de português melhor para ensinar os meus alunos. Então, ver sempre uma teoria acompanhada de vários exemplos que fortalecem um conceito vai nos ajudar muito a entender melhor esses conceitos. E Celso Coelho, Lindley e Sintra conseguiram entender isso muito bem. Vou ler para vocês aqui, inclusive com algumas reflexões interessantes que os autores vão trazer. Aqui na página 117. A derivação regressiva tem importância maior na criação dos substantivos deverbais ou pós-verbais, formados pela junção de uma das vogais ou a ou e ao radical do verbo. Aqui eles estão falando da derivação regressiva, vão trazer vários exemplos e vão mostrar também que alguns deverbais possuem forma masculina e feminina. Isso também é bem interessante. Agora, o que eu achei melhor aqui, uma fundamentação muito interessante, é a nossa dúvida. Afinal, quando uma palavra vai passar por uma derivação regressiva ou não? Vamos ver aqui a observação que os autores trazem. Nem sempre é fácil saber se o substantivo se deriva do verbo ou se este se origina do substantivo. Qual é o critério? Não é? Gente, vamos ver o que é que os autores aqui falam nessa observação. Há um critério prático para a distinção, sugerido pelo filólogo Mário Barreto. Se o substantivo denotação, será a palavra derivada, e o verbo, palavra primitiva. Mas, se o nome denota algum objeto ou substância, verificar-se-á o contrário. Assim, aí depois deles citarem aqui o autor, o Mário Barreto, eles vão exemplificar e tornar mais didático, para quem não entendeu. Assim, dança, ataque e amparo, denotadores respectivamente das ações dançar, atacar e amparar, são formas derivadas. Âncora, azeite e escudo, ao contrário, são as formas primitivas que dão origem aos verbos ancorar, azeitar e escudar. Olha só como esse critério é prático. A gente olha,
basicamente, se o substantivo vai denotar a ação, será a palavra derivada e o verbo palavra primitiva. Mas se o nome denota algum objeto ou substância, verificar-se ao contrário, ou seja, que o substantivo é a palavra primitiva. Então aqui é uma exemplificação de como esta gramática pode nos ajudar muito a entender o português. Aqui um conceito que é fundamental, inclusive, quando estamos dando aula sobre os processos de formação de palavras. Para vocês verem, aqui na minha edição, nas páginas 117 e 18, esta parte. E aí vem uma questão que eu acho muito interessante ser discutida, que é a definição do sujeito. O que acontece? Muitos linguistas vão criticar as gramáticas, mesmo as mais tradicionais, como a gramática de Cunha e Sintra aqui, da nova gramática do português contemporâneo, assim como outras gramáticas também serão criticadas, devido à falta de cuidado em alguns momentos teórico. É uma falta de cuidado de uma base teórica que fica meio imprecisa, e isso é extremamente perigoso para o entendimento dos conceitos. E aqui eu vou dar para vocês o exemplo de sujeito, porque esta gramática às vezes vai mostrar o conceito muito diluído. A gente precisa fazer um esforço muito grande para compreender que na visão desses gramáticos há várias formas de se definir o sujeito, há vários critérios, perdão. Há mais de um critério. Por exemplo, aqui, quando eles trazem aqui um critério de base semântica, na página 136, sobre o sujeito, eles vão falar o seguinte: são termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado. O sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. O predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. Assim, na oração, este aluno obteve ontem uma boa nota. Temos sujeito, este aluno, e obteve ontem uma boa nota, o predicado. Mas essa noção semântica é relativamente vaga, né, gente? A gente pode pensar que a gente vai estar falando sobre várias coisas. Quando a gente fala que o Brasil foi destruído pela crise econômica, que, para não entrarmos em grandes debates políticos, foi destruído pela crise econômica dos últimos 10 anos. Estamos falando também da crise econômica, não só do Brasil. Então esse critério puramente semântico nunca me agradou. E acaba sendo o principal critério deles, porque eles escolhem colocá-lo na hora que vão falar do sujeito. Entretanto, há outros critérios que a gente vai acabar encontrando aqui mais diluídos dentro da gramática. Por exemplo, na página 510, temos o seguinte. Vou pegar aqui para vocês. Na página 510, eles já vão discutir a concordância verbal. E olha só o que eles vão trazer. A solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele faz viver no tempo, exterioriza-se na concordância, isto é, na variabilidade do verbo para conformar-se ao número e à pessoa do sujeito. Ou seja, a concordância verbal também é um critério para identificarmos o sujeito. Também é um critério importante. E eles não negam isso, eles não estão falando que a concordância não tem nenhum valor, como acabei de ler para vocês aqui, né? Que é uma característica, né, na concordância verbal, o sujeito concordar com o verbo. Ou seja, isso também é uma característica, né, do sujeito. Só que o que acontece? Está muito diluído, está aqui na página 510. Então a pessoa, para entender que Celso Cunha e Lindley Sintra, o que eles consideram o sujeito, quais são as características do sujeito, nem sempre está tão bem dividido aqui na gramática. Está muito diluído alguns conceitos gramaticais. O que faz assim imprescindível a consulta ao índice de assuntos o tempo todo. Se vocês querem estudar por meio desta gramática, vocês vão precisar
saber usar de forma efetiva e prática o índice de assuntos. E é muito interessante vocês terem essa ideia também. Tem um vídeo que eu gravei aqui no canal, inclusive sobre um livro da Margarida Basile, que eu vou deixar aqui na descrição abaixo, para vocês verem também essa discussão sobre os vários critérios que envolvem as classes de palavras, o uso de vários critérios, né, que a gente usa na definição gramatical, em vários aspectos. Eu acho que o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição pode ajudar muito vocês. Também, por fim, eu vou falar aqui de uma parte das noções de versificação, na página 694, que é sobre, vamos aqui, 694, sobre o cavalgamento, que eles vão falar o seguinte aqui, começa na página 694, eu vou aqui já para o trecho da 695. Não raro, os poetas servem-se de um recurso estilístico, de alto efeito, quando usado comedidamente. Recurso este que consiste em terminar o verso em discordância flagrante com a sintaxe, pela separação de palavras estreitamente unidas por num grupo fônico. As palavras deslocadas para o verso seguinte adquirem com isso um realce extraordinário, como vemos neste passo do mesmo soneto de Bilac. E paramos de súbito na estrada. Aí termina o verso da vida, vai para o verso seguinte. Longos anos, presa a minha, aí termina o verso, minha, a tua mão, já o início do outro verso, a vista deslumbrada. Tive da luz que teu olhar continha. A esta bipartição do grupo fônico, pela suspensão inesperada da voz em seu interior e pelo relevo do segundo elemento, ansiosamente esperado pelo ouvinte, dá-se o nome de cavalgamento, ou, na designação francesa, enjambement. Olha só, gente. Esse aqui é um exemplo de como esta gramática também é preocupada, vai ser preocupada, especialmente nesse capítulo, noções de versificação, com aspectos estilísticos do português. E vai discutir muito da poesia. É um material fenomenal também para quem quer entender poesia, quem vai dar aulas, especialmente para os estudantes do primeiro ano, que é um conteúdo que é muito recorrente no primeiro ano do ensino médio. Este capítulo vai ajudar muito vocês. Então, em síntese, eu digo para vocês que este livro é um livro que precisa ser lido e consultado cotidianamente pelos profissionais da área de letras. E apesar de ser uma obra teórica sem nenhum exercício, né, trata-se de um material único para o nosso aprendizado como profissionais de letras. Então, gostaram do vídeo? Comentem aí o que vocês acharam. Eu lembro vocês de que aqui esta obra pode ser adquirida pelo link abaixo na descrição do vídeo. E caso vocês adquiram qualquer produto por meio do nosso link abaixo, vocês estarão ajudando muito o nosso projeto, o financiamento do nosso projeto. Então, vocês gostaram da gramática? Vocês gostam mais de gramáticas tradicionais, gramáticas descritivas com abordagem mais ligada à linguística deste século XXI, como a da Taliba Castilho ou a do Marcos Balimann? Comentem aqui abaixo, quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com a visão desses autores aqui sobre os conceitos que conversamos? Vocês têm alguma informação a mais para acrescentar a este vídeo? Peço que vocês comentem logo abaixo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!